Boa tarde, Samir Carvalho, seja bem-vindo. Qual é a solução que o Corinthians pensa para o caso Luan? Boa tarde, Razan, quem nos acompanha de primeira. A situação do Luan é complicada, né? Você falava de um caso triste, né? A do Luan podemos dizer também que porque é um atleta aí que foi rei da América em 2017 e que nunca mais jogou futebol, essa é a verdade. E a situação dele deve se arrastar até o fim do seu contrato com o Corinthians, né? Em dezembro desse ano, porque o Corinthians já admite que não vai ter solução. Primeiro, algo que chateou o Corinthians recentemente. O Luan não tem interesse nenhum em jogar, não demonstra interesse em jogar no Corinthians ou até mesmo jogar futebol. É um atleta totalmente desinteressado. Aí o Corinthians vê que o jogador não está nem aí para nada, também não tem interesse nenhum em reintegrá-lo ao elenco. E o pior, né? Além desse desinteresse mútuo, o Razan, de Corinthians e Luan, não há interesse também no mercado da bola em relação ao jogador. Então, por isso que, internamente, né, conversando com fontes, o Corinthians já admite que vai pagar o Luan até o fim do seu contrato sem tê-lo em campo e nada vai mudar, porque ele mostra um desinteresse incrível, né? O pessoal fica abismado, revoltado dentro do Corinthians. Não tem nem como hoje o Corinthians demonstrar interesse no Luan. Quem sabe o Luan, vamos reintegrar o Luan, não tem como. O jogador se mostra totalmente desinteressado em voltar a jogar futebol. E também não há nenhum interessado no mercado da bola. Corinthians, nem o próprio Corinthians quer, nenhum clube também chegou com alguma sondagem, sequer alguma consulta. E o pior de tudo, né, Razan? Todos os clubes do futebol brasileiro, a gente crê nisso, sabem que, por exemplo, se você for contratar o Luan no Corinthians, você tem um baita de um desconto. Não tem nenhum lugar que a gente vai fazer uma compra, Razan, que a gente tenha essa certeza de um desconto de mais de 90%. No caso do Luan, é um jogador que qualquer clube que for contratar ele, né, por empréstimo, chegar no Corinthians lá e tentar um empréstimo, sabe que o Corinthians vai pagar 90% ou até mais do salário dele. Com o Santos, no ano passado, o Corinthians pagou 700 mil, né? Se a gente for imaginar isso num passado próximo aí, ô Razan, quando que a gente imaginar que o Corinthians e o Santos fariam uma negociação desse tipo? O Corinthians pagar 700 mil reais por mês para um jogador jogar no Santos, um dos rivais, né, de São Paulo. Aconteceu, o Corinthians pagou 700, o Santos pagou 100, e o Luan foi o mesmo no Santos, foi o mesmo Luan do Corinthians, desinteressado nos treinos, desistindo de entrar em partidas, de jogar futebol, e não houve nenhum interesse do Santos, é claro, em renovar o contrato do Luan, mesmo sendo um atleta de 100 mil reais por mês, o Razan. Então o Corinthians já admite que a situação vai ficar assim até o fim do ano. O Luan vai encerrar o seu contrato com o Corinthians, com uma das, considerado já pelos torcedores, uma das piores contratações da história, né? Eu no meu canal faço muita enquete sobre isso. Já superou Pato, já superou Paulo Nunes, até o Nilmar, né? Colocam na conta pela maneira que ele saiu. Enfim, já superou o William, né? Agora recentemente que voltou e foi uma grande decepção. Por exemplo, o Luan rendeu mais que o William, só que o problema é que o William não deu prejuízo para o Corinthians. Então, o Luan não deu retorno técnico e deu prejuízo fora de campo. Então, ele é considerado pelo torcedor a pior contratação da história do Corinthians, o Razan. Até o Pato, que perdeu aquele pênalti lá contra o Dida, né? Contra o Grêmio, né? Já ficou bonzinho perto do Luan. Rapaz, e o contrato dele vai até dezembro, é isso? Até dezembro, até o final desse ano, e certamente não. Só se ocorrer algum milagre aí, aparecer algum clube que queira contratá-lo. Até agora, nada, né? A janela vai se fechar, né? No futebol brasileiro. Fecha amanhã, né? Dia Fecha 20. amanhã, né, Razan? E por enquanto nada, nenhum clube interessado, repito, né? Sabendo que você não vai pagar 800 mil pelo Luan. O Corinthians está arriscado, o Corinthians emprestar o Luan e pagar tudo ainda, o Razan, porque ele queria pagar 100% para o Santos. Aí vazou a informação, ficou aquela coisa chata, enfim. Então, a situação do Luan é triste, porque foi um cara que foi campeão olímpico, rei da América em 2017,
E o menino de ouro, né? Eu lembro daquela narração, menino de ouro. E hoje o Luan ninguém quer ver perto, né? Então é uma situação muito triste. Ele treina em horários alternativos lá no CT Joaquim. Esse nenhum, né? De querer convencer alguém, a comissão técnica de ser aproveitado no Corinthians. Lembrando que o Corinthians perdeu o Renato Augusto e já queria um meia com o Renato Augusto atuando. O Renato Augusto sofreu essa lesão, né? Passou por esse procedimento cirúrgico e mesmo assim ninguém quer o Luan. Poderia ser o substituto do Renato, né, o Razan? Incrível a situação do Luan, realmente, desses casos que é difícil até para conseguir entender e explicar para o torcedor, que deve se fazer essa pergunta constantemente do que acontece. É um desses casos realmente que deixa essa dúvida no ar. O grande ponto de interrogação: o que aconteceu com o futebol do Luan, de rei da América e campeão da Libertadores, com aquele golaço contra o Lanús na Fortaleza, estádio do time argentino, com quem parecia que estava jogando uma pelada com amigos. Ele passa no meio dos jogadores. Eu até revi esse gol essa semana, inclusive, por coincidência. Ele passa de 2-3 assim, como se tivesse nada. E dá uma. De quem joga bola. Eu ia falar de quem é craque, mas é de quem joga muito bem, sabe o que está fazendo. Para essa situação de agora. E o Luan quebrou toda a graça, né? De contratar o jogador que é do torcedor do time, né? Torce para o Corinthians, né, gente? Você lembra, o Luan também torcia. Já não tem mais esse cartaz. Quem chega com isso não é garantia de bom futebol. Não, conhece o torcedor, era da arquibancada, aquela coisa toda, e o Luan não demonstrou interesse nenhum em jogar com a camisa do Corinthians, ganhando o salário que tem, ele prefere, não quis também, né? É bom lembrar que nesse processo todo, Luan, o Luan não quis rescindir o contrato. O Corinthians fez um acordo, ofereceu algumas alternativas para o Luan, parcelar a dívida, só para mandar embora mesmo e continuar pagando, mas ele não quis, ele quer ganhar os 800 por mês. É claro que existe também uma dívida já do Corinthians com o Luan, é muita grana, né, que o Corinthians paga por um jogador que não atua, está devendo sim, está devendo aí cerca de 5 milhões, um pouco mais de 5 milhões, isso está no balancete do Corinthians. Então, quer dizer, ainda o Luan vai embora e nós vamos ouvir falar de Luan no Corinthians, porque certamente o Timão ainda vai ter que ficar pagando o Luan depois do contrato ainda, Razan. É aquela coisa, o contrato está combinado, o jogador tem o direito também de receber pelo que foi acordado lá atrás no momento da contratação. Vamos ver como é que então vai se arrastar esses meses que